Se você quer aprender ondulatória para nunca mais errar em nenhuma questão desse assunto, você está no lugar certo. Aqui você vai aprender esse conteúdo só no petitisquinho do método do Miranda, né? E você vai pegar e vai chegar lá e vai fazer qualquer questão acerca desse assunto. Então vamos lá? Então vem comigo aqui. Fala, feras bravas, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato Miranda e sou seu professor de física. E aqui nesse vídeo eu vim te explicar o que são ondas. Vamos lá? Então vamos começar primeiro com a definição. Na verdade, a onda ela tem vários tipos aí, cada um fala uma coisa. Ela ocorre através de um pulso. Para ela poder ocorrer tem que fazer alguma coisa. Só que você tem que saber uma única coisa aqui. Você tem que saber que onda, ela não vai ter aquela definição única. Ela não tem uma definição única. Onde é isso? Onde é aquilo? Mas isso não é tão importante para você. É importante uma coisa. Para podermos trabalhar com onda, a primeira coisa que você deve saber é o seguinte. Onda não transporta matéria, transporta energia. Repita comigo. Onda não transporta matéria, transporta energia. Tudo bem? Então você está vendo aqui, ó, não transporta matéria, mas sim energia. Primeira coisa é isso aí. Agora que você já sabe disso, a gente tem que ver o esqueleto de uma onda. Que isso? Esqueleto. Então vem comigo aqui. Você pensa comigo aqui, ó. Temos aqui um solo, por exemplo, e nós temos aqui uma ondinha bem bonitinha, fazendo mais ou menos esse movimento assim. Você vai ter o quê? A parte mais alta da onda, que é essa parte aqui, que se chama crista. Então, vamos definir a palavra crista. Afinal, o que é isso? É a parte mais alta da onda. Agora que você já sabe o que é crista, nós vamos entrar agora na parte de vale. O vale é esse camarada aqui, que eu vou chamar de vale. Afinal, se a crista é a parte mais alta da onda, a parte maior dessa onda, o vale eu vou poder afirmar para você que é a parte mais baixa da onda. Tudo bem? Então, se a crista é a parte mais alta, o vale é a parte mais baixa. Agora você tem que saber uma coisa. Você vai perceber que esse pontinho aqui, ó, que nós temos bem bonitinho aqui, tá vendo? De preto, é o ponto de equilíbrio, ou seja, ponto de equilíbrio da onda. Tudo certo? Ou seja, você vai ter uma distância do ponto de equilíbrio a uma crista ou uma distância do ponto de equilíbrio a um vale, né? Na verdade, isso aqui vai possuir uma série de simetrias. Isso eu vou chamar de A, ou seja, aqui, ó, desse ponto de equilíbrio a crista também sempre vai ser a mesma. Esse A aqui é a amplitude. Afinal, o que é amplitude? É a distância do ponto de equilíbrio a uma crista ou a distância do ponto de equilíbrio a um vale. Tudo bem? Então, nós vimos que é crista, nós vimos que é vale, nós vimos que é amplitude. Agora que nós vimos isso, nós vamos poder ver três distâncias fundamentais aqui. Pensa comigo, fera braba. Se eu pegar aqui, por exemplo, essa distância, que eu vou até colocar em azul claro aqui, ó. Pegar, ó, da crista a outra, ó, de uma crista a outra, ou de um vale a outro. Como assim de um vale a outro se não tem vale ali? É só eu pegar, baixar e trazer para cá, né? E emendar um pouquinho aqui para você entender. Ou seja, de um vale a outro, mais ou menos aqui, ó, peraí, pegando daqui até o outro canto, né? Ou entre dois pontos não consecutivos, pego daqui até aqui, onde não consecutivos, eu vou chamar de lambda. O que quer dizer esse lambda? Quer dizer o comprimento da onda. Então, nós podemos dizer, né, que lambda é o comprimento da onda. Sistema de unidade para isso? Nós já sabemos que é metro, né? Metro também, correto? Metro. Na verdade, você tem que saber o que é uma crista, o que é um vale, né? O comprimento aí já é medida, na verdade. Aqueles ali não, comprimento já é medida. Então, nós vimos o que? O que é uma onda, que ela transporta matéria, mas não transporta energia. Nós vimos o que? O esqueleto da onda, crista, vale, amplitude. Vimos um pouquinho do comprimento da onda. Agora, depois disso, nós vamos ver o que é frequência e o que é período. Vamos lá? Então, vem comigo aqui. Então, agora, né, nesse prosseguimento aqui de ondas, nós vamos falar um pouquinho de frequência e período. Para entrar em frequências, quando nós trabalhamos com movimento circular, aí nós falamos de rotações, falamos volta, né? Agora, como nós estamos falando no estudo de ondas, nós falamos de quê? Nós vamos falar de uma oscilação.
Tudo bem? Como assim uma oscilação, fera? Se liga aqui comigo. Toda vez que você for trabalhar com oscilação, você tem que lembrar de uma coisa. S do sena. Lembrou de S do sena? Tu sabe que é oscilação. Então, pensa comigo na figura que eu vou desenhar aqui para você. Olha essa onda aqui. Lembra do S do sena? Ó. Aqui, ó. Um S. Agora lembra do outro aqui, ó. Olha que maravilha. Aqui, aqui. Ah, mas eu quero abrir um pouquinho mais aqui. Eu posso? Pode. Se eu quero abrir um pouquinho mais aqui e ter mais um pouquinho da onda aqui, bem bonitinho aqui, ó. Né? Você vai reparar que você vai ter mais uma aqui, ó. Que eu vou colocar de violeta. Pode ser? Então, aqui, ó. 3S do sena, então 3 oscilações, né? Então, a gente pode colocar 3 oscilações. Então, toda vez que você for trabalhar com oscilação, você tem que lembrar o quê? Lembra de S do sena. Então, botar o que? Oscilações. Então, toda vez que você for lembrar de oscilação, você tem que lembrar do S do sena. Porque você lembrando do S do sena, você vai ver que ele está relacionado a uma oscilação. Tudo bem? Então, isso é importantíssimo você ter aí. Então, nós vimos ali 3S do sena, 3 oscilações. Então, a frequência é o quê? Por que eu quis falar de oscilação? A frequência eu posso definir pelo número de oscilações em função do tempo. Então, vamos definir isso aqui, né? Como assim? É o número de oscilações em função do tempo. Maramara? Sabendo disso aqui, eu posso mostrar da seguinte forma, então. F é igual a N sobre ΔT. Ou eu posso mostrar também que F é igual a... Em uma única oscilação, eu vou ter o tempo necessário para poder realizar esta única oscilação. Então, número de oscilações em função do tempo. Tudo bem? Então, F igual ao número de oscilações em função do tempo. Então, em uma única oscilação, eu vou ter o tempo necessário para poder ocorrê-la. Então, eu vou ter o T aqui. Tudo bem? Então, onde esse T aqui seria o que? O período. Então, antes da gente colocar o que é quem aqui, da gente desmembrar sistema de unidade, a gente fazer alguma coisa do tipo, vamos então falar rapidamente de período. O período, fera, como nós já falamos aqui anteriormente, é o tempo necessário para ocorrer uma única oscilação. Então, para ocorrer um único S do sena, você vai ver que o tempo necessário é o período. Então, quantos períodos teria aqui? 1, 2, 3. Para esse caso de 3 oscilações, você vai perceber que teriam 3 períodos. Por quê? Porque um S do sena é capaz de realizar um período, porque um S do sena é uma única oscilação e o tempo necessário para ocorrer uma única oscilação é chamado de período. Tudo bem? Então, definimos o período. Também podemos calcular, aí nós vamos trabalhar diretamente com aquela expressão da frequência, né? Então, vai ficar o que aqui? Vai ficar o período, que é igual a 1 sobre quem? 1 sobre a nossa amiguinha frequência. Isso aqui é importantíssimo você ter em mente. Tudo bem? Então, isso é mega importante aí. Serinho? Então, agora que nós vimos de período, vamos identificar cada uma dessas aqui que nós falamos. Agora, então, pessoal, antes da gente ver o que é Q aqui na parte de ondas, nós vamos entrar aqui e definir a equação fundamental da onda. Tudo bem? Então, como é que é essa equação fundamental da onda? V igual a lambda vezes F. Tudo bem? Essa é a equação fundamental da onda. Agora que nós já sabemos disso, nós vamos para onde? Né? Então, nós vamos para onde? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter o V, tudo bem? Então, afirmando aqui, o V, ele será o quê, fera braba? Ele será a velocidade da onda, cujo sistema de unidade é o quê? Metros por segundo,
Tudo certo? Onde nós vamos ter o lambda, que é o comprimento da onda, cujo sistema de unidades é o quê? Metros. E o F, fera, será a frequência da onda, cujo sistema vai ser em Hertz. Tudo bem? Então, nós já vimos que a equação fundamental da onda, já vimos isso aqui tudo. Agora que nós já vimos isso, nós vamos entrar em um novo assunto, que é o quê? A classificação da onda. E aí, como é que a onda se classifica? Então, vem comigo aqui. Então, fera braba, o próximo detalhe aqui que nós vamos trabalhar do estudo de ondas é a classificação. Quando a gente vai fazer a classificação de uma onda, você tem que saber que ela se classifica quanto a duas coisas. Primeiramente, quanto à natureza. Tudo certo? Agora que você já sabe disso, quanto à natureza, nós podemos propagar. Que loucura. Nós podemos classificar quanto que ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas e quanto à propagação, ondas transversais e ondas longitudinais. Então, vamos agora classificar quanto à natureza, primeiro com ondas mecânicas. Afinal, o que são ondas mecânicas? Guarde isso para a vida de vocês. Ondas mecânicas são ondas que precisam de meio material para se propagar. Tudo bem? Então, ondas que precisam de meio material para se propagar. Tudo bem, fera braba? Vamos agora aqui pegar alguns exemplos. Então, como exemplo aqui, um exemplo clássico é o som. Tudo bem? Então, nós temos como exemplo som. Nós temos como exemplo as ondas do mar. Tudo certo? Agora que nós falamos de ondas mecânicas, afinal, o que são ondas eletromagnéticas? Se as ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio material para se propagar, as ondas eletromagnéticas são ondas que não precisam de meio material para se propagar. Ponto. Tudo bem? Ela não tem que ter aquele meio que faz o som se propagar. Por exemplo, o som, né, faz o material se propagar. Falei errado. Não precisa de ter meio material para se propagar. O som, por exemplo. Para o som se propagar, você vai reparar que tem a caixa de som, por exemplo. Então, já tem um meio material. Ondas eletromagnéticas já não tem. Então, vamos lembrar o seguinte. Ondas eletromagnéticas são ondas que não precisam de meio material para se propagar. Tudo bem? Então, vamos aqui pegar alguns exemplos. Um exemplo clássico aqui seria o quê? Torre de controle. Tudo bem? Então, é um exemplo clássico aqui. Um exemplo clássico aqui seria o que? As ondas de rádio. Então, colocar aqui ondas de rádio. Tudo bem? Então, um exemplo mais conhecido aí, que ela ocorre por meio do quê? Das torres de controle. Tudo bem? Então, classificamos as ondas, no caso, quanto à natureza, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Agora, vamos classificar as ondas quanto à propagação, ou seja, ondas transversais e ondas longitudinais. Vamos lá, então? Então, vem comigo aqui. Ondas transversais. Na verdade, para você falar de ondas transversais e ondas longitudinais, você tem que saber uma parada mega importante. Você tem que saber que tem duas coisas, dois conceitinhos importantes aqui, que é o seguinte: direção de propagação e direção de vibração. Direção de propagação é a direção que a onda está se propagando. Direção de vibração é para onde está tendo essa vibração que faz essa onda propagar. Tudo bem? Por que eu estou falando disso? Se você sabe que essas duas, você vai entender a relação de uma com a outra, que é o que vai classificar em ondas transversais e em ondas longitudinais. Então, o que são ondas transversais? Ondas transversais são aquelas cuja direção de propagação da onda é perpendicular à direção de vibração, né? Então, essa direção de propagação é perpendicular à de vibração. Tudo bem?
Então, isso aqui é mega importante. Vamos pegar aqui um exemplo, fera braba. Exemplo seria o seguinte. Você tem aqui, por exemplo, um local que é onde tem um equilíbrio de ondas, né? E você tem uma onda muito doida assim, ó. Ó. Mais ou menos uma parada assim. Você vai ver que a direção de vibração, né? Ela está para cá, ó. E a de propagação está para cima. Então, a direção de propagação ela está sendo perpendicular à direção de vibração. Tudo bem? Agora que você já sabe que são ondas transversais, vamos entrar agora no estudo de ondas longitudinais. Afinal, o que são ondas longitudinais? Longitudinais são aquelas cuja direção de propagação da onda coincide com a direção de vibração, entendeu? Então, a direção de propagação, ela tem que coincidir com a direção de vibração. Então, sabendo disso, vamos ver um exemplo aqui. Então, exemplo. Você vai ter aqui, ó, esse camarada bonitinho aqui, e ela vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Assim, assim, assim. Tá vendo? Então, a direção de propagação dela está para cá. E a direção de vibração também está para cá. Ou seja, quando as duas estão no mesmo sentido, eu posso afirmar a vocês que trabalha com ondas longitudinais. Então, vamos lembrar. Ondas transversais, aquelas cuja direção de propagação está formando um ângulo de 90 graus, né? Perpendicular, a mesma coisa, né? Com a direção de vibração. Já a longitudinal, as longitudinais são aquelas cuja direção de propagação coincide com a direção de vibração. Tudo bem? Pois não, acabamos de ver todos os conceitos básicos de ondas. Agora, nós vamos para o novo passo acerca da matéria. Afinal, que passo é esse? Nós vamos entrar no estudo de acústica. E aí, quer entender melhor sobre o estudo do som? Sabendo que isso cai na prova da UERJ, isso cai na prova do Enem, isso cai na prova da IAR, isso cai na prova da IAN, isso cai na prova das PSEX? Então vem comigo aqui e vamos aprender isso de uma vez por todas. Agora vamos para o estudo de acústica, né? Conforme já tinha dito. O que é acústica? Você deve ter ouvido que a acústica daquele material está muito ruim. A acústica da sua live está muito fraca. Então, o que é acústica? Quando você for falar com acústica, você vai ter que lembrar que a acústica, ela nada mais é do que o estudo do som. Com o estudo do som, aí você vai pensar, pô, todo som nós vamos ouvir, todo som um ser humano ouve. Não é assim também, não. Então, nós vamos entrar agora numa coisa, espectro audível. Então, vamos lá? Então, vem comigo. Então, fiera, como é que a gente trabalha aqui com espectro audível? Nós vamos fazer o seguinte, traçar aqui, ó, igual eu sempre faço, traçar dois aqui. Ou seja, você vai perceber que esses dois vão ser o quê? Aqui eu vou chamar de 20 Hz, 20 Hz, uma frequência aqui, e aqui 20 mil Hz. Primeira coisa, eu vou falar do espectro audível pelo ser humano. Nem toda frequência sonora é ouvida pelo ser humano. Isso é uma coisa, né, que você deve saber. Então, sabendo disso aqui, você vai ver que o espectro audível pelo ser humano é entre 20 Hz e 20 mil Hz. Então, entre eles aqui é o espectro audível pelo ser humano. Tudo bem? Isso aqui é mega importante. Agora, antes dos 20 mil Hz, seriam os infrassons. O que quer dizer infrassons, feras brabas? São sons que não são audíveis pelo ser humano. Mas quando chega bem próximo a 20 mil Hz, alguns animais, como o cachorro, por exemplo, ele consegue ouvir, né, esses sons aí. Se ele consegue ouvir esses sons, são sons que, ó, bem proximinhos de 20 Hz aí, que são audíveis pelo o quê? Animais. Tudo bem? Então, esses são os sons audíveis pelos animais.
Aí. Agora, quando você vai fazer, por exemplo, um ultrassom para ver se tem algum problema aqui no estômago, ou as mulheres vão fazer na época de gravidez para ver como tá o bebê, aí são som muito alto, muita frequência muito grande. Que aí não são audíveis pelos seres humanos, que são os ultrassons. Tudo bem? Então, esses ultrassons são sons muito altos que não são tão audíveis pelo ser humano. Tudo certo? Agora que vimos que é acústica, nós vimos um pouquinho sobre a frequência sonora, né, o espectro audível. Agora nós vamos entrar em 3 coisas importantes que você precisa saber. Então, fera, agora que você já sabe isso, vamos entrar aqui no conceito de intensidade. O que quer dizer intensidade, fera brava? Quer dizer, né, sobre a potência da fonte sonora. Tudo bem? Então, toda vez que você vê intensidade, você vai ver se é o quê? Você vai ver que tem algo relacionado com a potência da fonte sonora. Tudo bem? Então, a intensidade, você vai perceber o quê? Você vai perceber que se é a potência da fonte sonora, você vai ver que ele pode abrir em 2 tipos. Ele pode abrir em alto e em baixo. Tudo bem? Nossa, esse som tá muito alto. Nossa, esse som tá muito baixo. Isso é por causa da altura? Não. Então, cuidado com isso. Se cair uma questãozinha para você responder de múltipla escolha e você vê o som tá alto, o som tá baixo, isso refere à potência da fonte sonora, que seria a intensidade. Tudo bem? Já falando em identidade, né? Intensidade. Agora que você já tem essa noção, nós vamos para a segunda definição, que é o timbre. O timbre, ele se fala o quê? Toda vez que você falar de timbre, você vai falar de formato das oscilações sonoras. Então, que negócio é esse, feras brabas, de formato das oscilações sonoras? Vem comigo aqui. Você vai ver que dependendo das oscilações, você vai escutar sons diferentes. Se você escuta o som do teu pai, se você escuta o som da tua mãe, se você escuta o som do seu cachorro, se você escuta algum ruído, você escuta o som de um violino, de um violoncelo, de um teclado, que é um instrumento que eu toco, inclusive, o que você vai ter que saber aí? Você vai ver que você vai conseguir diferenciar um do outro. Se você consegue diferenciar um som do outro, isso ocorre graças ao formato das oscilações sonoras. Porque dependendo de como seja esse tipo de oscilação sonora, você vai perceber que o timbre vai estar diferente. Você reconhece vozes diferentes por causa do formato das oscilações sonoras. Então, essa é a definição de timbre. Agora vamos para a altura. Afinal, o que é altura? A altura, fera, ela vai estar o quê? Determinada pela frequência do som. Se nós vimos que a intensidade, potência da fonte sonora, aí é em alto ou em baixo, o timbre, formato, né? Formato formado das oscilações sonoras, você vai ver que no caso, a altura, ela está relacionada à potência do som. Errou! Ela está relacionada à frequência do som. Então, como é que a gente trabalha, fera braba, com essa frequência? Aí sim, nós podemos ter uma classificação de 2 camaradas aqui importantes. Nós podemos dizer que ele pode ser agudo, ou seja, o som está muito agudo, a frequência está muito alta. Ou ele pode ser grave, o som pode ser grave, então frequência baixa. Então eu posso puxar aqui e dizer que agudo é frequência alta, e grave eu posso dizer que é a frequência baixa. Tudo bem? Então aí é a altura. Então vimos a intensidade, que depende da potência da fonte sonora. Aí diz se é alto ou é baixo, não é a altura que diz isso. O timbre, o formato das oscilações sonoras. Aí você está relacionando o quê? Está relacionando a diferenciação de um som do outro, né? A altura, a frequência do som. Se você tem uma alta frequência, o som está agudo. Se você tem uma baixa frequência, o som está grave. Tudo bem? Então, outra parte aí, né, que é a nossa parte 2 desse vídeo, está pronta de ondulatória. Agora a parte 3, Vera, temos parte 3 e parte 4. A parte 3, a gente vai trabalhar com o quê? Com os fenômenos ondulatórios. E a parte 4, vamos trabalhar com o efeito Doppler, tudo bem? E ressonância.
Então, para podermos fechar essa parte teórica de ondas aí. Então, vamos agora aqui, então, trabalhar com fenômenos ondulatórios. Agora, então, vamos entrar aqui em fenômenos ondulatórios. O que são fenômenos ondulatórios? Eles ocorrem através de diferentes tipos de ondas. Então, fieras, sabendo disso, existem vários tipos, né, de fenômenos ondulatórios. Listando aqui os principais para vocês, né, para vocês entenderem mais ou menos o que eu vou falar. Reflexão, difração, refração, polarização, dispersão e interferência. A parte de ressonância eu vou deixar para falar junto com o efeito Doppler, entendeu? Então, agora aqui, nós vimos o que são fenômenos ondulatórios. Nós vamos começar aqui, então, com a difração. Afinal, o que é difração? A difração, fera, é a capacidade de uma onda contornar um obstáculo. Por exemplo, você tem vários problemas ali para resolver. Qual o raciocínio que você vai tirar para resolver esse problema? Agora pensa isso do lado da onda. Então ela vai ter que ver o que ela vai ter que resolver se tiver uma parede opaca à frente dela. Como é que ela vai mudar o formato dela? Que ela vai abrir, sair para um lado, sair para o outro. Então, a capacidade da onda de contornar seus obstáculos se chama difração. Eu vou dar um exemplinho bem bonitinho para você aqui. Então, se liga comigo aqui, ó. Você tem uma região assim, mais ou menos. E você tem uma pequena aberturinha aqui nela. Tudo bem? Então, imagina que vem uma série de ondas assim, ó. Vem uma aqui, vem uma aqui, vem uma aqui. Aí tem isso aqui, ó. Ela vai ter que mudar o formato dela por causa dos obstáculos. Aí, ela faz isso aqui. Então, essa capacidade da onda de mudar os seus obstáculos se chama de difração. Tudo bem? Agora que você já sabe disso, vamos trabalhar agora com polarização. Difração, então, capacidade da onda de contornar seus obstáculos. Então, vamos botar uma cintinha aqui para você. Falou em polarização, fenômenos ondulatórios sendo filtrados. Então, vamos pôr isso para você. Como assim, pessoal? Vamos trazer para o mundo real. Por exemplo, nas eleições de 2022, por mais que tivéssemos vários candidatos, as eleições estavam filtradas, né, em Lula e Bolsonaro. Ou seja, elas estavam polarizadas entre Lula e Bolsonaro. De fato, foi verdade. Então, ocorreu um processo de filtração. Ou seja, a maioria foi entre dois candidatos, né, que tiveram mais do que o somatório de todos os outros candidatos juntos. Tudo bem? Então, vai ter um aparelho que se chama polarizador, que vai polarizar as ondas. Então, se liga comigo aqui como é que vai funcionar ele. Imagina comigo que vem uma onda aqui assim, uma onda assim, alguma onda assim mais ou menos. Aí ela vai passar por meio disso aqui, que é o polarizador. Tudo bem? Aí elas vão sair juntinhas aqui, assim, ó. Aqui, aqui, aqui. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as ondas foram filtradas. Então, ocorreu o processo de polarização. Tudo certo? Então, ocorreu que as ondas foram filtradas e ocorreu esse processo de polarização. Agora que nós já sabemos disso aqui, vamos entrar agora no terceiro processo, né? De quê? Terceiro processo de fenômenos ondulatórios, que vai ser chamado de reflexão. Vamos lá? Então, vem comigo aqui. Então, fera braba, o que é reflexão? É uma propriedade, né? Uma dessas propriedades aí, que está relacionada ao quê? O fato dos fenômenos ondulatórios serem refletidos. Então, vamos colocar esta definição. Então, pera, sabendo disso, vamos pegar aqui um exemplo para você entender como funciona, né, o fenômeno de reflexão. Imagine que eu tenho uma região opaca aqui, tudo bem?
Imagine que vem uma onda mais ou menos assim, ó. Ela vem assim, 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 assim. Ela bateu aqui. Então, ela vai ser refletida. Então, ela vai vir como? Ela vai se refletir vindo assim, 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 assim. Onde esta onda de vermelha, eu vou sempre colocar a mesma cor para não confundir, é a onda incidente, certo? E sabendo isso aqui, a onda de verde será a onda refletida. Tudo bem? Então, essa é a diferença aí de uma para outra, certo? Agora que nós já vimos reflexão, nós vamos ver refração. Então, vamos lá? Então, vem comigo aqui. Refração, fera, ele está ligado àquele fenômeno de óptico também, né? Ou seja, está ligado à mudança da quê? Da velocidade, né? Dos fenômenos ondulatórios. Tudo bem? Então, a gente pode colocar velocidade de propagação de mudanças, né? No caso do quê? Dos fenômenos ondulatórios. A refração a gente pode ver da seguinte forma. Imagina que eu tenho um camarada aqui, eu tenho um ângulo, um raio, no caso aqui, uma normal, na verdade, traçando aqui, né? No caso da onda. Ou seja, eu vou ter o quê? Eu vou ter um raio incidente e um raio refratado, tudo bem? Onde aqui eu vou chamar de θi, que seria o ângulo incidente, e esse aqui, né, com a normal, sempre vão ser com a normal θr, o ângulo refratado. Então, este é o processo de refração. Então, já falamos de difração, já falamos de polarização, já falamos de reflexão, já falamos de refração. Agora, nós vamos falar de dispersão. Então, vamos lá? Então, vem comigo aqui. Afinal, o que é dispersão? A dispersão, na verdade, você vai reparar que é o quê? Combinação dos fenômenos ondulatórios resultando na mudança de velocidade da onda resultante. Isso aqui geralmente é o quê? Isso aqui já é mais uma parada teórica, né? Tudo bem? Então, é uma definiçãozinha mais teórica aí. Agora, vamos pegar por último a interferência. Tudo bem? Interferência. Afinal, o que é isso? A interferência ela é a propriedade dos fenômenos ondulatórios, né, poderem ser somados ou diminuídos. Então, sabendo disso, nós podemos dizer também que ela é dividida em dois tipos. Ou seja, o primeiro é a interferência construtiva, e a segunda, interferência destrutiva. Tudo bem? Como é que a gente pode perceber isso? Imagina o seguinte, a interferência construtiva. Uma onda vai reforçar a outra. Então, duas pessoas cantando com a mesma voz. Uma reforça a outra. Então, você imagina o seguinte, nós temos uma onda aqui, que eu vou chamar de onda A, né? Seria aqui, ó, do processo da interferência, né? Assim mais ou menos, ó. E aqui onda B, que vai ser o quê? Assim mais ou menos também. Tudo bem? Então, A, onda B. Então, essa onda aqui, ela vai resultar no quê? No ondão. Isso mesmo, fera. Tirar até a imagem aqui para ficar mais fácil. Ela vai resultar no ondão. Então, como é que ficaria esse ondão aqui? Ficaria assim, ó.
assim, né? No caso, melhor igual era para estar antes, assim e assim. Tudo bem? E que conclusão você vai conseguir chegar com isso aí? Tu vai ver que a amplitude resultante é a soma das amplitudes. Ou seja, eu vou chamar aqui de AR, amplitude resultante, que é igual a amplitude 1 mais a amplitude 2. Tudo bem? Então, quando você trabalha com interferência construtiva, você tem isso daqui. Um exemplo, vários sons ao mesmo tempo, né? Não um tirando do outro. Agora, a interferência destrutiva já é um pouquinho diferente. A interferência destrutiva, um som vai anular o outro. Então, seria mais ou menos como? Por exemplo, eu vou fazê-la aqui embaixo, né? Então, você vai reparar comigo que você vai ter, por exemplo, uma onda A, que pode ser uma assim, aqui, aqui, aqui. Tudo bem? Agora, uma onda B vai ser o quê? Uma onda B vai ser assim, assim, assim. Tudo certo? Então, eu chamo de onda A, eu chamo de onda B. O que você vai perceber? Pelo fato de elas serem todas opostas, elas vão se anular. Então, se elas vão se anular, você vai perceber que vai ser o quê? Você vai perceber, então, que seria, por exemplo, A, né? Igual a A1 mais A2. Colocar até de azulzinho para ficar mais bonitinho, fofinho, né? Então, a resultante será A1 mais A2. Só que A2 é menos A1, porque ela é oposta. Então, a resultante igual A1 mais menos A1. Tudo bem? Ou seja, a amplitude resultante, ela será zero. Então, toda vez que você for trabalhar com interferência destrutiva, você tem que ter essa noção que a amplitude resultante sobre um corpo será zeroba, será zero, né? A destrutiva. Um exemplo no avião, por que eles pedem para você não ligar ao mesmo tempo o celular quando ele está em voo? Porque a onda do celular, a onda eletromagnética gerada pelo celular, pode se anular com a onda gerada pela torre de controle também para o avião, visto que eles têm a mesma local onde essa onda está sendo transmitida. Não é um meio, no caso, um meio material, não, entendeu? Então, você sabendo disso, um exemplo com interferência construtiva, todo mundo grita ao mesmo tempo. Destrutiva, um som anulando o outro, exemplo, né, mais comum, que já caiu no Enem, por exemplo, né, já caiu na IAR, né, e já caiu na UERJ também, na prova discursiva, que é justamente essa parte de um som anular a outro, que é o exemplo do avião, e você não poder ligar o celular dentro do avião. Tudo bem? Então, isso aqui é interferência, certo? Então, fera braba, agora que nós já vimos o conceito de interferência, interferência construtiva e interferência destrutiva, nós vamos entrar agora na terceira parte. A primeira foi propriedades gerais, a segunda, fenômenos ondulatórios, e a terceira que seria o quê? Efeito Doppler e ressonância, que aí sim nós vamos conseguir finalizar essa parte teórica de ondas. Vamos lá então? Então vem comigo aqui. Então, fera braba, o que é o efeito Doppler? O efeito Doppler nós podemos definir o quê? É um efeito de aparente mudança de frequência de ondas quando uma fonte que o emite, né, está se movendo em relação a um receptor. Para a gente poder saber melhor isso, tem que saber o que é a fonte e o que é o receptor. Fonte é onde está saindo o som. Receptor é onde a pessoa está vendo o som. Então, essa mudança da frequência quando a fonte que emite, que é emitido, né, no caso, esse som, está se movendo em relação ao observador, é o efeito Doppler. Tudo bem, pessoal? Um exemplo, som da ambulância. Afinal, o que é som da ambulância, fera? À medida que ela vai chegando mais próximo, o som vai ficando mais agudo. Ou seja, o som da ambulância chegando próximo ao observador. À medida que eles vão se distanciando, né? Ela vai ficando o quê? Vai ficando mais grave. Tudo bem? E nós vimos que se a altura, né? Para poder saber se ele é agudo ou se ele é grave. Certo? Sabendo disso, nós temos que saber como calcular o efeito Doppler. Tudo bem? Então, o que você vai perceber aqui? Você vai ter o cálculo do efeito Doppler, que seria F0 igual
AF vezes a velocidade do som. Então, V, som, né? V som, mais ou menos V0, dividido por quem? Dividido por V som, mais ou menos V da fonte. Então, V som, mais ou menos V da fonte. Então, isso aqui é mega importante aí você saber, tá? Essa é a expressão. Ah, mas como assim mais ou menos, Miranda? Tem como você me explicar? Tenho, com certeza. Então, o que que você vai perceber? Você vai ter que perceber o seguinte. Você vai perceber que usarmos positivo e negativo. Positivo no numerador. Negativo no denominador. Então, quando isso aqui ocorrer, eu vou poder dizer para você o que é. Houve aproximação entre fonte e observador. Então, a aproximação entre fonte e observador. Tudo bem? Agora, se a gente pegar o numerador negativo e o denominador positivo, eu vou dizer que ocorre um afastamento, né? Do quê? Afastamento da fonte e do observador. Tudo bem? Então, isso aqui é importante. Agora, o que é que aqui nessa expressão, pessoal? Vamos, então, ver o que é quem aqui em cada uma destas informações. Então, feras brabas, vamos entrar agora no conceito de ressonância. Afinal, o que é ressonância? Vamos lá. Ela ocorre quando uma onda externa tem a mesma vibração que a vibração de algum outro corpo. Então, você pega, por exemplo, bate numa taça, com toda a força. A taça do lado de cá, devido à ressonância, ela pode rachar. Então, se você pega uma onda externa, você bate no cara, tem a mesma vibração que o outro corpo, isso vai acontecer o quê? Ressonância. Um exemplo, se um caça passar na esplanada, por exemplo, ali, cheio de vidro, com toda a força, a onda que estava saindo do caça, ela vai o quê? Vibrar a mesma proporção ali no telhado da esplanada, nos vidros, que vai fazer aqueles vidros quebrarem. Tudo certo? Aí você olha essa imagem aqui, ó, tá vendo? Ele bateu com a bolinha aqui, a mesma intensidade aqui, né? No caso, a mesma vibração, você vai reparar o quê? Você vai reparar que também bateu aqui, ó. Então, ela atingiu aqui, ó. Tá vendo? Então, bate aqui, ela atinge aqui, ó. Nesse aqui, no caso, bateu aqui, ela vai atingir aqui. Tudo bem? Este é o fenômeno de ressonância, certo? Então, aí, nós acabamos de ver todas as partes importantes aí. Tudo certo? Conto com vocês para as próximas aulas e se inscreva em nosso canal.